Esse estava no princípio junto a Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a dominaram. Houve um homem enviado por parte de Deus, que se chamava João. Esse veio dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas para que testificasse junto da luz. O Verbo, que era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem a este mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por meio dele, porém o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, todos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Somente aqui, queridos, pode sentar. Justo e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa e rica palavra, porque somos pecadores, Senhor. Também nós não te pedimos revelação, porque nós não cremos nisso, Senhor. Mas te pedimos iluminação em cima da revelação que nos foi dada. Perdoa todos os nossos pecados, que são muitos, Senhor, diante de ti. Tanto para quem vai falar, quanto para aqueles que vão ouvir, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia da tua santa igreja. Abençoa, Pai, todos os que estão aqui, todos os teus crentes que estão espalhados pelo mundo afora hoje, cultuando a ti, Senhor, em igrejas fiéis. Abençoa eles, ó Deus. Enquanto a palavra for ministrada fielmente, os sacramentos também, Senhor, que o Senhor abençoe a cada um desses que fazem parte desta igreja. É o que eu te peço, Pai, em nome de Cristo Jesus, aquele que vive e que reina para sempre. Amém, Senhor. Eu não sei se os irmãos já leram o Evangelho de João, lendo e fazendo extração do texto, entendendo o texto, que é um evangelho riquíssimo, irmão, na parte histórica, um evangelho que é riquíssimo na dogmática, um evangelho que é muito nutrido com a adoração do colegiado apostólico, ensinando os preceitos de como Deus faz as coisas, e revela Jesus Cristo no final do prólogo como Cristo, Filho de Deus. Não um ser que foi criado, mas que ele foi gerado. Isso contradiz a teologia gnóstica, testemunhas de Jeová e várias correntes do cristianismo e do povo que se chama povo de Deus. Então aqui nós observamos que João trata de uma questão altamente diferenciada de Mateus, Marcos, Lucas e João, que eles são chamados de evangelho sinótico, porque a palavra sinótico quer dizer semelhantes. Então Mateus, Marcos e Lucas são semelhantes, mas quando é tratado com João, o evangelho ele é altamente diferente, porque nos outros evangelhos Jesus ainda é um bebê, é uma criança e torna-se homem, mas no evangelho de João ele não é tratado dessa forma, não tem nenhuma genealogia sobre Cristo, porque ele já é apresentado como Deus para a igreja. Então um evangelho altamente diferenciado, para que você possa entender. Então o tema que eu coloquei aqui, que é o verbo eterno e a graça que gera filhos de Deus. Então esse seria para mim o tema central, dos versos 1 até o versos 13, onde nós lemos. Então esse prólogo aqui do Evangelho, dos versos que eu acabei de dizer, é um dos textos mais densos e teologicamente satisfatório de todo o Novo Testamento. Você quer uma prova documental sobre Cristo? Aqui está ela, prova documental, histórica, mais de 2000 anos que esse Evangelho foi escrito. Porque o termo Evangelho, ele é um contraste com aquilo que o mundo apresenta, porque o termo evangelho significa boas novas, ou seja, uma coisa que estava altamente oculta na mente da população foi revelada através de Cristo. Cristo é o descortinar de Deus para uma sociedade que estava altamente corrompida, tanto para os judeus quanto para os gentios. Cristo é a luz que veio para iluminar toda a mente humana.
Então, a coisa que estava coberta foi descoberta. Não tem mais revelação, porque a coisa foi revelada, foi escancarada na mente dos gentios e revelada também na mente dos judeus quem era aquele nazareno que estava pendurado do madeiro. É esse nazareno que João quer tratar aqui, que ele quer mostrar com muita particularidade: aqueles que vocês mataram é o Filho de Deus. Então é este evangelho que João tenta mostrar aqui para todos os seus interlocutores. João não inicia com genealogias, narrativas de infância ou contexto histórico imediato, mas com uma afirmação ontológica. Antes da história, antes da criação, antes do tempo, existe o Logos. Aqui a palavra Logos quer dizer isso, que é Ele. Deus já existia. Não podemos, irmãos, comprovar como isso discorreu. Por que nós não podemos fazer isso? Porque a revelação que está em nossas mãos, ela parte do pressuposto de Gênesis, capítulo 1, e versos 1 para frente. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isto não é narrado, a Trindade não é narrada, santos, como ela veio existir, como foi que ela aparece no cenário. Ela já aparece assim: eu sou. Não diz como ele aparece no cenário. Ele não diz como Deus foi feito, se isso fosse possível. Não diz como ele apareceu dentro do cosmos. Não, já aparece dizendo assim: eu sou. E esse é o descortinar que João quer afirmar, que ele já existia antes do tempo. Então João observa que não está interessado meramente em narrar eventos, como muitos historiadores gostam, mas em interpretá-los teologicamente desde o princípio. O prólogo funciona como uma lente por meio do qual o evangelho deve ser lido. Quando vocês lerem João, vocês têm que ler com uma ótica fazendo estas perguntas: quem é Jesus em relação a Deus? Quem é Jesus em relação à criação? Quem é Jesus em relação ao mundo caído? E quem é Jesus em relação à salvação? Então essas perguntas, essas 4 perguntas têm que ser respondidas, e elas são respondidas aqui dentro do Evangelho de João. Então esse é o prólogo que João vai discorrer quem é Jesus. Então Jesus é esse que ele vai narrar aqui dentro. Então dentro do primeiro ponto eu coloco que o Verbo na eternidade, a sua identidade divina está aqui nos versos 1 e 2, que diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tanto na literatura portuguesada, que é a nossa, que nós usamos, do pastor chamado João Ferreira de Almeida, ex-pastor da Igreja Reformada, quando ele faz essa narrativa, em arque, em rologos, kai rologos, em prostonteon, kai teos, em rologos, que é aquilo que nós conhecemos como: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo é uma palavra que indica ação, estado e fenômeno. Ela está acima dessas coisas. Ela indica que há um estado que está ocorrendo a coisa. Ela indica que há um fenômeno que está ocorrendo. Então a palavra verbo quer dizer que ela não para de produzir. E esse verbo já estava na eternidade com Deus. Isso é o verbo. O Verbo já estava concentrado na eternidade. Quando você pega as lentes de Gênesis, capítulo 1 e versos 1, está lá: no princípio criou Deus céus e terra. Aí nós temos aquela mentalidade de dizer assim: o Pai está fazendo todas as coisas. De fato, meu irmão, mas o princípio da criação está nele. É ele que está fazendo todas essas coisas. Aí João quer fazer essa ligação direta com Gênesis, capítulo 1, versos 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí João descreve aqui: e todas as coisas, não é poucas coisas, todas as coisas foram criadas por meio dele. Ele é o ponto de partida da criação. Se onde há criação, Cristo está altamente envolvido com todas elas. Então esse princípio aqui, que João ecoa deliberadamente de Gênesis 1 e 1, contudo, enquanto Moisés diz: no princípio Deus criou, João afirma que no princípio o Logos já existia. O Logos é ele, já estava lá. Aquilo que Maria faz, a nossa querida Maria, viu? Ela faz, é algo diferente.
ela não deu a vida a esse logos aqui não, esse logos não. Ela deu a vida à matéria que esse logos adquiriu. Existe uma confusão teológica na mente da igreja protestante. Eu não vou dizer da igreja católica romana, porque ela não tem problemas com relação a isso. Quem tem problemas com relação a esse entendimento, com relação a Maria e o estado de Cristo, quando ele é encarnado, irmão, somos nós, protestantes. Porque a igreja católica, ela define que Maria é mãe de Deus, e explica porque ela é mãe de Deus, e não tem problema nenhum. Mas quando parte do pressuposto de nós cristãos, da ala reformada, da ala evangélica, há uma grande problemática para aceitar esse pressuposto. Eu não vejo problema nenhum com relação a dizer que Maria é mãe de Deus, porque de fato Maria foi mãe de Deus. Em que sentido? Quando João narra aqui, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, porque ele está narrando uma coisa do passado, santos. Ele está narrando que aquilo que aconteceu lá atrás, no ato da criação, Cristo já existia. Agora, quando parte do pressuposto de Maria, porque quando ela pare Jesus, aí as pessoas dizem assim, ela não pode ser mãe de Deus. Por que ela não pode ser mãe de Deus? Porque Deus já subsistia no passado. Deus já estava na eternidade. A eternidade, irmão, é um estado metafísico que nós não podemos dizer assim, quando foi criado isso? Porque se eu disser que a eternidade foi criada de algum ponto, Deus também foi criado. Então podemos dizer assim, quando Deus estava na eternidade, no passado, Cristo já estava com ele na eternidade. Ele sempre existiu. Deus não criou o Filho, irmãos, como os testemunhos de Jeová alegam, que ele é uma criação de Deus. A carne e a matéria é uma criação de Deus, porque ela foi engravidada dentro de Maria. Mas o Logos aqui, ele nunca foi criado. O Novo Testamento diz que ele foi gerado, que é diferente. Gerado, ele tem a mesma essência, ele tem a mesma substância que o Pai tem, porque são os mesmos. Então gerar é uma coisa e criar é outra. Quem parte do pressuposto de criação somos nós, seres humanos. Toda a criação, a fauna, a flora, a raça humana, ela parte do pressuposto de que fomos criados, somos criaturas. O Logos não. O Logos foi gerado por Deus, sai dentro dele, é a mesma substância. Jesus é um ser altamente substancial, porque ele tem uma parte dentro dele. Então, todo ser substancial é aquele ser que existe, e ele existe, irmãos. Agora, só que aqui na eternidade, ele não tinha uma forma física, ele tinha uma forma espiritual, que não era formado de carne, e nem corpo e carne, não tinha isso nele. Mas em Maria, ele assume esse outro lado. Agora ele tem um corpo altamente espiritual e altamente físico. Então Deus hoje tem um corpo físico, que Cristo é Deus, que ele é o Logos, então ele tem um corpo. Então quando Maria pariu ele no primeiro século, ela pariu Deus. Veja a nossa dificuldade de explicar isso, irmãos. As pessoas dizem, ela não pariu Deus. Tá bom, se ela não pariu Deus, me explique quando foi que ele se tornou Deus. Quando foi que ele se tornou Deus? Me explica onde está isso? O termo Emanuel, ele diz que é um termo que iria ser frutificado, ia ser colocado nos ombros daquele menino, o menino que nasceu em Belém, não era ele? Que significa Deus conosco. Então, Deus conosco significa que o Logos agora encarnou. Então, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, agora o verbo se encarna. Encarnou e agora está dentro de Maria. Aí Maria, quando pare conscientemente que ela estava fazendo a coisa consciente, ela sabia que ele era Deus. Por isso que ela trata ele de forma altamente diferente dos outros irmãos, sabendo que o propósito de Deus com relação a Cristo era salvar a humanidade, porque o homem não pode salvar o homem, mas Deus pode salvar o homem. Aí Deus encarna-se e vem salvar a humanidade. Então, quando Maria deu à luz, quando ela pare, ela quer dizer, estou parindo a salvação de vocês. Aí a igreja entendeu que ela é uma mulher agraciada por causa disso, e de fato foi, a graça de Deus superabundou Maria.
Então é por isso que ela é uma mulher bem-aventurada, em todos os sentidos é uma mulher bem-aventurada, porque carregou 9 meses o Logos de Deus, ela pare o Logos de Deus, ela cria o Logos de Deus e faz com que ele cumpra a sua missão. Então por isso que ela é uma mulher também bem-aventurada, santos. A igreja não pode falar mal de Maria, mas tem que falar o contrário, tem que dizer tudo aquilo que ela é de fato. Agora, o que é que ela não é? Ela não pode fazer intercessão, porque ela não foi chamada para isso, aí a igreja se quebra. Maria não tem poderes para interceder, só quem intercede é Deus, santos. Deus pode interceder porque ele é um ser perfeito. O homem é uma máquina perfeita, mas a máquina perfeita que somos nós não podemos interceder, porque nós somos um ser pecaminoso. Maria era um ser pecaminoso, porque ela nasceu de pecados também, mas ela gerou a salvação, é fato. Então quando João descreve aqui, ele não trata desses aspectos que eu estou falando para vocês, porque ele quer mostrar aqui um aspecto anterior. Qual o aspecto anterior? Que o Logos, ele já existia. O verbo grego aqui, quando entra em arque, esse en, indica uma existência contínua dele, não origem. Por que não pode ser uma origem? Porque se você disser, quando o termo entra aqui em arque, no grego, quer dizer no princípio, esse em aqui indica existência contínua, ou seja, ele já existia. Agora, se você interpretar isso de uma forma negativa dentro do grego, dizendo que isso aqui é a origem, então Jesus ele teve um ponto de início. Ele um dia não existia e passou a existir. Aí isso não tem apoio dentro das Escrituras, irmãos, porque a palavra diz que ele sempre existiu para com Deus. Então esse texto aqui dentro do grego, tanto da linguagem aportuguesada, ele pode ser lido e interpretado dessa forma. Então há apenas aqui um verbo repetido 3 vezes, mas um alto peso dentro da teologia, quando tratamos desses termos dentro do vocabulário gramático grego, para poder entender essas coisas. Então esse verbo, quando ele é explicado dessa forma, esse prefixo en, que está no estado de imperfeito, de existência contínua, indica que é uma ação contínua do passado, não pontual e nem regressiva, santos. Cristo quer dizer, ele sempre foi e sempre é aquilo que estava na eternidade. Então ele nunca foi criado, mas ele foi gerado por Deus. Então essa palavra no princípio já existia o verbo. O Logos não começou a existir no princípio, mas já estava no seu ponto inicial para mostrar para a humanidade que ele estava em Deus. Nunca veio a existência dele. Ele nunca foi criado da forma que os teólogos querem mostrar nos dias atuais. Eu não posso confundir a existência dele em Maria e a existência dele na eternidade. Quando nós falamos de eternidade, irmãos, estamos falando de uma coisa que não é material. A matéria, ela tem um princípio, um meio e um fim. O mundo espiritual, ele não tem isso, santos. Não se encontra tempo, não tem horas, não tem meses, dias e anos. Não há envelhecimento, porque o pecado não adentrou dentro desse mundo. Porque Deus está nele, santos. Então Cristo estava nesse ambiente quando João escreve essa revelação. O mundo não conhecia Cristo como ele deveria ser conhecido. Tanto que o texto vai dizer, o mundo não o conheceu. Por que o mundo não pode conhecer Deus dessa forma, santos? Porque o mundo estando em pecados, a mente pecaminosa, ela não foi construída, ela não foi formada para conhecer a Deus da forma plena que ele é. Jesus sempre esteve no meio dos judeus, e os judeus não receberam ele como um Deus. Por quê? Aí você começa a entender. Não foi por falta de sinais, não foi por falta de vida, e não foi por falta de pregação, porque toda vez que ele pregava, ele acompanhava os sinais. Toda vez que ele ensinava, ele mostrava que pregação e vida era a mesma coisa. E de quebra, ele fazia coisas contra a natureza. Ele remava contra a natureza, porque ele tinha poderes para fazer isso. Andava sobre o mar, é impossível o homem andar sobre o mar. Não pode, irmão, não pode. É contra a regra da física. Não pode. Então, Jesus sempre fez essas coisas.
alimentou milhares de pessoas com poucos pães e poucos peixes, também isso não pode existir. Jesus quebrou a lei da física, trouxe morte, a vida onde tinha morte, ele fez isso. Então ele fazia isso, dava visão para uma pessoa que já nasceu cega, que é impossível a pessoa que nasceu cega, ela consiga enxergar, cientificamente falando, ela não pode enxergar, porque já nasceu cega. Jesus vai lá e quebra esse sistema, faz com que as pessoas enxerguem e vejam a verdade. Então, eram sinais externos de que Jesus não era uma pessoa normal, ele era anormal dentro de um mundo físico, porque ele é Deus, e as pessoas não conseguiam enxergar isso nele. Aí nós hoje entendemos por quê que as pessoas não conseguiam enxergar a Cristo, irmão. Deus não abriu os olhos das pessoas para que eles pudessem enxergar quem ele era. Apenas as pessoas que ele queria que pudessem enxergar. Jesus teve um encontro pessoal com o rei Herodes, nada aconteceu. Jesus teve um encontro pessoal com Pôncio Pilatos, governador da Judéia, e olhe que ele estava com boas intenções, Pilatos, e nada aconteceu. Aí Jesus ainda dá uma força para Pilatos, chama a mulher dele e diz assim: olha, conta o que aconteceu na noite passada, conta a teu marido o que foi que aconteceu. E a mulher chega desesperada: eu sonhei com esse homem a noite todinha. Isso é um homem justo, viu? Quer dizer assim, ó, não mata ele não, viu? Não mate ele não. E o povo lá embaixo crucifica ou crucifica. Veja que situação Deus colocou Pilatos. Mesmo assim, Deus não revelou a Pilatos quem era aquele homem que estava na frente dele. Barrabás também ficou cara a cara com Jesus e nada aconteceu, santos. Houve troca de olhares e nada aconteceu. Por quê, irmãos? Aí Pedro narra esses fatos lá da frente e diz, ele fala: se de fato, irmão, eles soubessem quem era Jesus, eles não teriam crucificado. Aí Deus cega o entendimento deles, Deus cega a vista para que eles não conseguissem contemplar a beleza do Logos que estava na frente. Aí nós hoje entendemos, irmãos, era necessário que Jesus morresse. Para que Jesus morresse, foi necessário que Deus cegasse o entendimento deles, para que eles não enxergassem quem era Jesus. Então era necessário que Jesus teria que morrer. Então, quando João escreve o Logos, escreve com a perspectiva de dizer assim: aquilo que Deus projetou lá atrás, ele cumpre-se no Logos. Era necessário que ele morresse, irmãos. Era necessário que ele padecesse. Porque se ele não passa por esse critério de Deus, a igreja não poderia ser salva. Então Deus, agora depois da morte, aí João escreve o seu evangelho, depois de décadas, viu? Depois de décadas, quando Cristo sobe, o evangelho começa a ser escrito. E aí João escreve com essa perspectiva. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Aos judeus, quando escutam uma mensagem aterrorizante dessa, imaginem, eu matei aquele homem. Se isso que João está dizendo for verdade, nós estamos perdidos, irmãos. E vocês estão perdidos, de fato. Por quê? Na forma que João traz a narrativa, João coloca uma perturbação mental, não para nós gentios, mas para os judeus, porque eles mataram o Deus deles. O Deus judeu é Cristo, irmãos, e eles mataram o seu próprio Deus. Mas eles imaginam que a matança foi de uma forma justa, porque eles entendiam que Jesus era um blasfemo, criminoso, criador de rebelião. Então, de fato, eles mataram um criminoso na mente deles, mas para Deus isso não foi dessa forma. O verbo em João 1:1, que é a análise aqui morfológica que ele mostra, que ele se encontra no estado de imperfeito, indica que é uma ação contínua. Então ele mostra que Cristo desde sempre existiu com Deus. Ele passou a existir no princípio com Maria para garantir que os decretos de Deus tivessem a sua eficácia. Para que foi que ele veio para o mundo, irmãos? Para cumprir os decretos de Deus, o Pai, para salvar pecadores, para dar novo nascimento para essas pessoas, para manter eles na mente ativa de Deus. Chamamos isso de conversão, tratado de justificação para um crente, e separá-los para formar o seu próprio corpo, que chamamos isso de santificação. Então todo esse processo que Deus fez com Cristo
fez com esses objetivos. Então esse verbo aqui, ele já existia e ele veio à existência em Maria para cumprir esse propósito de Deus. Aqui a gente observa a parte proposital, que é o auristo egneto, que ele usará repetidamente na criação, que é o versos 13 e 14. O contraste ele é teológico, não estilístico, santos. Aqui é um contraste teológico. Veja, o verbo en está num tempo imperfeito, que significa existência eterna de Cristo. Quando você lê no grego, quem tem o Novo Testamento grego, quando você pega a expressão em, significa isso, que ele está num estado imperfeito. Quando está nesse estado de imperfeito, significa que a existência ela é eterna. Ela não teve um início, mas sempre existiu. E a palavra gneto que está aqui no auristo diz que é uma origem da criação e da encarnação. Não é a origem da criação de Cristo, mas é da encarnação. Aí João faz estas separações gramaticais para mostrar que o lado de criação é em Maria, não é na eternidade. Então eu não vou confundir quando eu ler de novo Gênesis 1:1 e quando eu agora reportar Gênesis 1:1 para João 1:1, que é bem semelhante os dois textos. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aqui o verbo está criando as coisas de João. Então é esse princípio que João ele quer mostrar. Mas só que isso não está na nossa literatura portuguesada. Quando você abre os textos, não está dessa forma que eu estou te dizendo. Porque você tem que fazer uma tal de exegese no texto, para descobrir o que é que o texto de fato quer mostrar. Porque o texto em português ele é simples demais para que eu possa lê-lo dessa forma. O Logos ele é eterno, irmãos. Por que esse Logos ele é eterno? Ele não começou a existir, ele sempre era. Ele enfatiza que João elimina qualquer possibilidade de se entender Jesus como criatura exaltada, como os testemunhas de Jeová dizem. Jesus é uma criatura de Deus perfeita, exaltada aos demais da criação. Jesus não é uma criatura, ele é o Criador, é altamente diferenciado. Ele diz que a partir de mim, tudo que veio a existir veio por meio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso João deixa assim, sem dúvida nenhuma, santos. Toda parte do criacionismo de Deus, ele está envolvido, santos. É porque quando nós pegamos a Gênesis, porque a Gênesis é a base da criação, daquilo que está sendo criado, no princípio, a gente não está olhando para o lado externo, que é o cosmos, que ele já estava pronto. A galáxia, o cosmos em si, os planetas, as órbitas, os buracos de minhoca, tudo isso, as galáxias e mais galáxias. Você entra numa galáxia, sai em outra galáxia e vai encontrando milhares de planetas e mais planetas. Isso já existia. A Terra é uma coisa nova que estava dentro de um contexto do mundo cósmico de Deus. Aí quando você abre Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, ele não está apontando para fora, ele está apontando para dentro. Tudo bem que ele vai pegar alguns pontos de princípio externo, como sol e lua e estrelas que estão fora, porque isso estão ligados à terra. Então a criação da coisa que estava acontecendo na parte externa e tanto a parte interna, Cristo está envolvido com ela, porque onde há criação, Cristo, o dedo dele está envolvido, santos. Aí João quer mostrar isso. Esses que vocês mataram é o Pai de toda a criação. Ele criou todas as coisas para o nosso bem. Então esse Jesus que eu quero mostrar para vocês, João começa a mostrar dessa forma. E essas cláusulas que estão dentro dos textos gregos, ele mostra que o sujeito da oração, o sujeito, irmão, ele é a parte principal da oração. Objeto direto e indireto. Nós somos objeto indireto que sofremos a ação do sujeito dentro da ação de Deus. Então Jesus sempre foi aqui o Logos, como é o sujeito de Deus, o predicativo implícito que significa aqui, existência de Deus. Nós passamos a existir. Jesus disse: eu não passei por essa experiência, porque eu sempre existi. Eu não sei como é isso, santos. Porque um dia nós nascemos. Quando abrimos os olhos, eu tinha uma mulher na minha frente, me amamentando. Então eu vi
ali é o princípio da minha vida. Olhando para minha mãe, eu digo, um bebê olhando para a mamãe. Então quer dizer o quê? Eu estou aqui, porque eu fui formado. Mas Jesus não passou esse período de dizer assim, eu estou olhando para o Pai, acabei de sair dele, eu fui criado agora. Não tem isso, santos. Porque a matéria de Deus não é uma matéria física, ela não tem como ela ser criada como nós somos criados. É fácil você pegar para uma matéria, uma coisa sólida, e formar outra coisa. Aí é fácil de entender, porque quando eu começo a construir uma casa, eu pego o quê? Tijolos e cimentos e vou construindo. Eu estou fazendo o quê? A construção. A gente está vendo que a coisa está evoluindo, está sendo criadas as coisas, mas em Deus não tem como fazer isso. Aí você fica... inexplicável explicar a existência de um ser que não se pode contar, não se pode enumerá-lo. Não podemos avaliar um ser desse, santos, porque ele não está à disposição no mercado para ser avaliado. Então fica difícil para uma igreja provar a existência de Deus dessa forma. Não tem como provar a existência. O que é que João quer dizer aqui simplesmente? Ele quer dizer que este Logos, que é ele, que é a palavra de Deus, ele já existia desde a eternidade, e que aquilo que foi projetado lá atrás na mente dele veio à existência no século I, santos. Então, quando colocado dessa forma, para que nós podamos entender a plenitude da majestade de Deus, eu não posso adentrar em um campo, irmãos, que a igreja não foi convidada a fazer parte dela. Aí eu encontro muitos colegas que são professores de teologia, que estudam muito teontologia, aí eles querem fazer coisa que não está dentro do catálogo para ser feito. Quando alguém me pergunta, Clécio, tu sabe me responder isso daqui? Olha, eu não sei te responder isso. Sabe por que eu não sei te responder? Porque isso não tem resposta. Uma das coisas que não tem resposta dentro da Escritura, que você vai estudar e não vai chegar a um ponto de iniciação nunca. O pecado, como foi que ele apareceu no mundo? Não tem como olhar para a Escritura e dizer, porque o ponto de partida já cai, Adão já está em pecado lá. Adão cai, aí sim a gente vê a primeira ação pecaminosa do homem. Mas para trás, nós não conseguimos ver a ação do que está acontecendo lá atrás, na eternidade. O diabo já é um ser altamente pecaminoso, mas não sabemos quando foi que ele iniciou essa ação dele. Nós já vemos ele no Éden, incitando Eva a pecar, porque se eu incentivo alguém a pecar, é porque eu já estou contaminado, santos. O diabo já estava contaminado, mas essa não é a questão, santos. A questão é quando isso se deu. Aí eu vejo pessoas que se arriscam a dizer, muitos arriscam a dizer, eu não sei dizer porque não tem resposta para isso. A gente tem suspeitas, que é diferente, viu? Suspeitas são coisas subjetivas, irmãos, não podem ser falados como provas, porque são ensinamentos subjetivos. Mas quando o ensinamento é objetivo, você tem a base, a raiz, aí sim, aí você consegue provar. Que nesse caso aqui, o que João está tentando dizer é que Cristo já existia, mas ele não prova como isso veio a funcionar. Foi mostrado para ele que ele já existia. Então, o predicativo nominativo, anartro, é proposto aqui, é o verbo, que enfatiza aqui, ó, qualidade, não indefinição. Definição, não, ele mostra aqui qualidade do ser. O Logos é Deus em essência, ele não é um Deus, como os testemunhos de Jeová diz. Está lá, no Novo Testamento, o testemunho de Jeová, ele é um Deus, não pode ser um Deus, santos. Por que não pode ser? Porque o Logos é Deus em essência. Então ele não é um Deus, ele é o Deus, que está no Novo Testamento assim. Quando um dos discípulos de Cristo se aproxima dele, que é o Tomé, porque Tomé não aparece na primeira reunião que Jesus está, e quando Jesus aparece na segunda reunião com os discípulos, aí ele está lá. Quando Tomé vê e vê a coisa substancial na frente dele, quando Tomé vê a essência de Deus, porque Deus, naquela época a porta era trancada pelo lado de dentro, não tem fechadura pelo lado de fora, a janela é trancada por dentro, não tem como quem está fora entrar, só se arrombar, e Jesus aparece, usa uma das suas qualidades, dos seus atributos, e entra no meio da reunião e aparece. Tomé,
não sejais incrédulo, mas seja crente. Toca aqui e vê, que ele quer dizer o que? Eu ressuscitei. Aí Tomé diz o que, irmãos? Senhor meu, Kyrios meu, ele disse, meu Senhor, e meu Deus, ele disse. Para que um judeu chegue a declarar essa expressão verbal, meu Deus, ele quer dizer a plena convicção de quem era Jesus. Jesus não era um Deus que estava sendo tratado de uma forma diminutiva, mas Jesus Cristo é o Deus de toda a eternidade. Então aqui, esse Logos, ele é Deus, é na essência, a essência do Pai e a essência do Filho. A João trata isso quando ele mostra esses textos aqui do verso 1. Ele quer dizer que ele é Deus, irmãos. Jesus não é uma pessoa apenas humana, ele é o próprio Deus encarnado. Deus hoje tem carne, tem ossos, tem sangue. Pela primeira vez Deus adquiriu isso. Deus não tinha isso não. Mas na eternidade hoje, onde Ele está com essa forma, a forma corpórea que Ele ressuscitou. Então esse Deus aqui, que João está tratando, e não apenas um Deus, como alguns querem. Então, João aqui destaca e escolhe essa construção para afirmar a plena divindade sem confundir as pessoas. Então, ele está dizendo que existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo, e que esse Filho aqui que estava na terra, ele é o próprio Deus da salvação da igreja. Então, é esse Deus que João trata aqui. O Logos, ele é distinto de quem? Do Pai. Quando você pega o Novo Testamento, você vê que há funções específicas do Pai, e há funções específicas do Filho, e há funções específicas do Espírito Santo. Não há mistura, cada um tem a sua função. Então a função aqui do Filho foi, ele encarna, faz o processo de expiação, que é a morte vicária, ele morre e derrama o seu sangue, e dá a sua vida física, biológica, ao Pai, porque era Ele que recebe a vida. Então, nesse processo, é um processo do Filho, não é um processo do Pai. Aí eu não posso misturar as coisas. O trabalho que o Pai fez e vem fazendo é um. O trabalho que o Filho fez e vem fazendo é outro. E o trabalho que o Espírito Santo vem fazendo até os dias de hoje não é do Filho. É altamente diferenciado. A preposição aqui, que é a palavra, porque ela está em grego, pros, que significa estava, tá? Indica relacionamento pessoal e dinâmico, não mera a proximidade. João afirma que é uma distinção relacional, não uma divisão ontológica, santos. A divisão relacional quer dizer divisão de processos entre o Pai e o Filho. Então, este projeto que João, quando escreve o seu evangelho, ele quer mostrar, que ele diz: e o verbo era Deus. Por que ele usa no passado? Porque ele está no presente. Porque se eu quero indicar uma ação que está lá atrás, eu não posso usar os verbos do presente, querido. Porque eu tenho que usar os verbos do passado, por isso que ele usa. E o verbo era Deus. Em que sentido ele era? Não é que ele deixou de ser, não. Ele era na atuação do passado. Porque ele hoje está no presente, ativo e passivo, diante de vocês. Então, quando eu uso o termo era, que é a palavra pros, ela significa que esta ação de Deus no passado, que ele já existia. Então, a construção grega aqui coloca Deus como um predicativo enfático. Então, João não diz que o Logos era um Deus, nem que era divino de forma vaga, mas que participa plenamente da essência de Deus. Então, esse é o Cristo que João está tentando mostrar para os judeus. Esse que você matou é esse daqui, ó. É o pleno Deus da igreja cristã, que é o nosso Deus. A igreja de hoje, ela não tem a plena consciência teológica de quem é Jesus. A igreja hoje não tem nenhum olhar clínico para o que Jesus fez. Porque se ela não entende o que ele é, irmãos, logicamente que ela não vai entender quem ele é. O que ele é? Quando eu falo o que ele é, estou falando das suas qualidades, dos seus atributos, daquilo que ele fez no passado. Agora, quando eu digo quem ele é o próprio Deus, que ele manifestou-se em carne, e as suas atribuições, os seus adjetivos, as suas qualidades, sempre o acompanhou. Então, esse é o Deus
que está dentro da igreja, e se a igreja não olhar com um olhar clínico para Jesus, dessa forma ela está em pecados, porque é uma falta de compreensão adequada, cabal, que é perfeita. Você não olhar para Jesus com esse olhar clínico, irmãos. Você tem que olhar para Ele dessa forma. Ele é o nosso Deus. O Logos que encarna em Maria é o nosso Deus. Um comentário pastoral que João faz, ele mantém um equilíbrio magistral aqui. Ele diz que o Logos não é o Pai, mas tudo o que Deus é, o Logos também é. Então não tem diferença entre o Pai e o Filho, porque os dois são da mesma essência e da mesma substância, santos. Os dois são seres substanciais. A essência que está em um está no outro. Veja a essência do homem que se encontra na terra. A ciência no passado ela negava que o homem não era criação de Deus, que o homem não era criação. Isso há muito tempo lá atrás. O cientista foi lá e pegou a massa, terra, o barro, e viu que as mesmas matérias que estavam na terra estão no homem. Os minerais que estão na terra se encontram no homem. Os mesmos produtos que estão na terra, o homem contém ele. Aí dá um entendimento de que o homem é produto dela. O homem nasceu dela, a essência da terra está no homem, ou vice-versa. É aí, olhando para Deus, a mesma essência de Deus está em Cristo. O mesmo potencial que está em Jesus está no Pai. Essência e substância está relacionada com o Pai e o Filho. Aí quando eu estudar sobre essas coisas eu vou entender por que é dessa forma. Então, quando João escreve isso, irmãos, ele está descortinando algo que estava na mente de Deus na eternidade. Porque o único ser que fala teologicamente de Cristo dessa forma é o apóstolo Paulo. Mas João, quando escreve o Evangelho, ele já escreve desta forma. É a criação absoluta. A forma negativa aqui, ela reforça o argumento quando ele diz, olha, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele está olhando para Gênesis capítulo 1. Esse Cristo aqui, que mataram e foi crucificado e ressuscitou, ele é o responsável pelo ato do criacionismo. Ele é o responsável pelo ato da criação. Isso para os judeus escutar isso, irmão, isso é uma heresia sem procedência. Para o judeu, ele não aceita isso, que Jesus é Deus e que não é responsável por nada, ele não fez nada, ele não está envolvido com nada da criação. Isso é uma heresia da igreja. Jesus foi apenas um simples homem, um grande profeta, um grande servo de Deus, nada mais e nada menos. Isso que João está falando, ele está embriagado. Isso é coisa da mente dele. Jesus não tem nada a ver com isso. Tu pega um rabino hoje que ele te explica melhor, que Jesus não tem nada a ver com isso daqui. Mas João descreve, sem ele, nada do que foi feito se fez. Então João aqui elimina qualquer categoria intermediária entre criador e criatura. Ou algo é criado e depende do Logos, ou é o próprio Logos que produz isso. Sempre ele está envolvido com a criação metafísica está com ele, e a criação natural também está com ele, santos. Tudo que há partículas de criação parte do pressuposto de Cristo. Nova criação, ele está envolvido. Quando a mulher pare uma criança, está envolvido, santos. A matéria para ser formada está passando pelo processo meticuloso dele. O cara olha assim de uma forma externa, você olha para a ciência de uma forma externa. O homem e a mulher se deita, mantém relações, espermatozoides dentro dos óvulos, os óvulos se misturam e começa a fazer o processo agora. O processo mexeu, parou e agora começa os dois a penetrar um dentro do outro. Aí começa a vida a ser gerada. Mas isso não é a mulher e isso não é o homem, santos. Existe uma força sobrenatural que está por trás dos óvulos e do espermatozoide do homem e da mulher, para que essa mistura seja perfeita e a vida comece a adquirir forma. Ela só adquire forma quando o dono da criação dá ordem para que seja criado, porque tem pessoas que não conseguem gerar. Então a gente observa esse ato de a mistura, que o útero da mulher ele foi programado para isso, e o homem também foi programado para fazer aquele ato,
E quando esses dois se encontram, irmãos, a vida começa a fluir. Mas para que ela flua, o Pai da criação está envolvido, porque se Ele não quiser, não acontece. A ciência diz, irmãos, que dentro de um relacionamento entre um homem e uma mulher, a primeira relação que ele tem, a quantidade de espermatozoides que entra na mulher, isso quer dizer que é mais de 5.000 crianças que poderiam nascer. Mas você vê que não nascem, essa quantidade de crianças é gerada dentro da mulher. Até hoje eu só ouvi que houve um parto que eu consegui ver de 7 pessoas que nasceram, 7 crianças. Mas assim não tem condições. Mas a criação, aquela parte dele, é ele que faz a criação. E da criação metafísica, que é uma criação espiritual, irmãos, ele também está envolvido. Jesus dá vida espiritual para a pessoa. O estado de mortificação que a pessoa se encontra, mortificação quer dizer, ele está afastado biologicamente e espiritualmente da ligação com Deus. Isso é morte espiritual, quando o homem está desconectado de Deus. Mas eles estão conectados com o mundo, isso é normal, mas eles estão desconectados com Deus. Esse ato de desconectar, a Bíblia chama de mortificação. Mortos em pecados e delitos. Não tem como remediar as partes, porque elas estão mortificadas. Uma das partes tem que acordar. Já que o homem não tem condições, porque ele está morto, o que é que Deus faz? Deus vai até ele e dá a ele vivificação. E chamamos de novo nascimento. Ou regeneração, que é a palavra genérica. Aí Deus faz isso. Mas quem faz isso? Não é Cristo, meu irmão? Regenera o corpo do homem. Ele regenera de uma forma tal que deixa ele em perfeito estado, para que ele possa respirar vida. Ontem eu falei na doutrina que mais ou menos estamos debaixo d'água. O homem pecador está debaixo d'água, respirando com muita dificuldade, irmãos. Porque eles não vivem, eles estão vegetando, mas eles acham que estão vivendo. As pessoas que estão vivendo mortificação, eles estão vivendo como se estivesse debaixo d'água. Porque o homem não foi feito para estar debaixo da água, foi feito para estar acima dela. Porque debaixo ele não consegue respirar. O homem em pecados não consegue respirar Deus. Aí quando Deus regenera ele, Cristo, ele sai debaixo da água e começa a respirar a verdadeira vida. Porque ele está morto, irmãos. Está morto. Está mortificado. Aí quem faz esse processo de vida nele é esse aqui que João disse, o Logos da vida. Lázaro estava quantos dias morto? 3 dias. 3 dias, já estava fedendo, porque claro, o corpo já estava putrificado. Cristo vai lá, questões de milésimos, o corpo é restaurado, as células que estavam mortas, tudo é reorganizado de novo, e aí começa a funcionar de volta. E quando ele sai do túmulo, ele já sai perfeito. Criação, irmão. Ele deu vida àquilo que estava morto. Para ele é fácil, para nós é impossível, irmãos. Para ele é uma coisa simples de fazer isso. Ele consegue reconstruir aquilo que está destruído. Então João começa a dizer isso. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ou seja, a palavra bios, quando você pega a disciplina na faculdade, quando você pega o estudo no colegial, que tem uma doutrina chamada de um estudo de biologia, quer dizer, estudo da vida. A palavra bios quer dizer vida. Então a parte biológica, mas a vida plena, a autoexistência do homem, que é a palavra vida, zoe, essa vida se manifesta com a luz. É Jesus que dá a consciência para o indivíduo ter vida, entendimento da coisa. É Cristo que dá uma autoconsciência para uma mente pecaminosa entender o que é vida. Ah, eu vivo tão bem hoje. Você não sabe o que é vida, rapaz. Você tem aspirações do que é vida. Você mistura bens prazerosos com vida. Isso não é vida, não. Jesus disse que vida é isso que eu vou dar para vocês. Vida é isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês o que é vida. Aí João, quando escreve, ele faz uma coisa bem interessante. Em João 17:3, ele diz o quê? Vocês vão ter vida eterna, vocês vão conhecer o que é vida. Ele diz, o que é ter vida? É quando vocês me conhecem. Quando o homem me conhece, ele tem vida eterna.
A humanidade não conhece a Deus. Logicamente, eles não têm vida plena. O que é que eles têm? Vida biológica. Uma vida sendo oprimida pelo pecado. Então, João escreve com muita profundidade e largura, irmãos, que esse Logos, ele é a vida máxima da igreja, que não existe outro mecanismo igual a ele. Então ele diz, a luz em conflito com as trevas, tá? E as trevas não venceram, disse João. Então o verbo aqui significa, não compreenderam quem ele era. Aí você vê que o lado cognitivo do homem, a mente dele, a mente foi feita para estudar, raciocinar, pensar, fazer reflexões, mas não conseguia ver quem é que estava na frente dele. E ele diz, não o compreenderam. As trevas não o compreendeu. Claro que não pode compreender, santos. Porque já está dizendo, quem está em trevas não consegue ver a luz. Só consegue ver luz quem está na luz. Quem está em trevas consegue ver as trevas plenamente como ela é, porque eu estou vivenciando ela. As trevas é o lado oposto de Deus. Então por que os homens não conhecem a Deus? Porque eles estão em trevas. As trevas é a magnitude, a plenitude do contrário de Deus. A Jesus disse, eu vim para o que era os meus, e os meus não receberam, porque eles estão em trevas. O judaísmo estava altamente distanciado de Deus. Não era aquele judaísmo que Moisés deixou lá atrás. Não é aquele judaísmo dos tempos de glória de Israel, mas era um judeu já altamente corrompido em culto, altamente corrompido em doutrina, altamente corrompido em ética, altamente corrompido. Quando Jesus chega na Judéia, não existe mais culto, meu irmão. Deus não estava naquele culto judaico. Deus já tinha abandonado aquele culto há muitos anos. Então, essa perspectiva que João mostra, o contraste entre luz e as trevas. João intenciona manter a ambiguidade, que as trevas são tanto intelectualmente quanto moralmente. Eu sou cego moralmente, na ética, e sou cego intelectualmente. Eu não consigo entender Deus nas Escrituras. O cara olha para a Escritura, lê, meu irmão, mas não consegue entender, não consegue enxergar o pano de fundo que está dentro da Escritura. Aí, se Deus não abrir o intelecto dele, não vai adiantar ele fazer nada. Aquele texto que diz, e Deus abriu o intelecto de Lídia, para que ela atentasse para as palavras que Paulo dizia. Ou seja, se Cristo não abre o intelecto dela, ela não consegue enxergar. O apóstolo Paulo, doutor na área de teologia, tinha um alto conhecimento do Antigo Testamento. Se Cristo não abre o intelecto dele, ele não conseguiria entender nada do que estava sendo falado. Você observa que Cristo está teologando com Nicodemos. Jesus começa a falar de uma forma rasa, partindo para pressupostos profundos. Ele diz, olha, Nicodemos, eu não consigo falar com você rasteiramente, eu não consigo falar com você de uma forma rasa que você não entende. Imagina se eu começar a falar aqui profundo. E olha que tu é mestre da lei, tu não consegue entender o que eu estou dizendo, tu não consegue definir etimologicamente o que é um novo nascimento. Oxe, eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe e nascer de novo? É isso que você está dizendo? Não, Nicodemo. O novo nascimento significa simplesmente o seguinte: tu vai ter que voltar ao início da tua vida com Deus e começar a fazer tudo de novo da forma correta. Isso é um novo nascimento. Isso é o término do novo nascimento. Então eu não preciso voltar para a madre da minha mãe, porque é impossível, ela não tem condições de eu adentrar dentro dela. Mas o que é o novo nascimento? É quando eu volto para o início e começo a fazer tudo de novo da forma adequada. Isso é novo nascimento. Então somente Deus faz esse tipo de manifestação, tanto no lado moral quanto no lado intelectual do indivíduo. Aí você agora começa a entender. Existem milhões de igrejas, irmãos, milhões de igrejas evangélicas, e muitas pregando o evangelho falso, e o indivíduo não consegue entender essas coisas. Eu vou fazer seminário, eu vou entrar numa faculdade, numa academia para entender essas coisas. Não entende não, irmão. Vai facilitar para você, mas você não entende, não vai entender nunca dessa forma,
porque Deus abre o intelecto do indivíduo para que ele possa compreender as coisas que está na mente dele. Então, aqui o verbo na história, que significa rejeição, nos versos 6 ao 11, aqui tem um papel de subordinação de João Batista, que está nos versos 6 ao 8. E João Batista não é a luz, santos. Testemunha dessa luz ele. É um contexto onde os discípulos de João ainda existiam. O evangelista deixa claro, até o maior profeta é apenas testemunha como fonte. João Batista nunca foi profeta do Novo Testamento. João Batista nunca foi um profeta da Nova Aliança, porque eu tenho que entender um pressuposto que está interligado. Os apóstolos estão aqui, ó. Está vendo? A Nova Aliança está chegando, querido. Eles estão todos ainda na Antiga Aliança. A Nova Aliança chega, olha, e para. Então, quem estava na Antiga Aliança consegue adentrar na Nova Aliança. Chamamos isso de período de transição. João Batista e Jesus nunca passaram para a Nova Aliança. O primeiro perdeu a cabeça, foi morto, e Jesus foi crucificado. Aí quando a Nova Aliança é definitiva e chega, só quem consegue passar de um lado para o outro é os apóstolos. Os apóstolos beberam da Antiga Aliança, que eles fizeram parte do Antigo Testamento, e também fizeram parte do Novo Testamento, porque eles são as peças vitais do Novo Testamento. Então João Batista nunca foi profeta do Novo Testamento. Mas Clécio, ele não está dentro do Novo Testamento? Claro, meu amado, que está. Ele não está dentro do Novo Testamento, ele está dentro das narrativas biográficas que chamamos de evangelhos. Os evangelhos narram aquilo que está acontecendo no presente e o que aconteceu no passado. Ele está narrando as fontes, aí ele traz as fontes. Aí Jesus é uma dessas fontes, João Batista é uma dessas fontes, que está ligada no Antigo Testamento, que está aqui, ó, cumprindo o propósito de Deus. Então, João Batista, muitos pensavam que ele era o Elias, disse, não sou Elias. Então, o papel fundamental de João Batista era o quê? Abrir o caminho, autoconsciência para receber o Messias. Ele fazia um trabalho excelente de arrependimento e batismo. O batismo significava que aquelas pessoas precisavam ter uma autoconsciência de quem era o Messias. É tanto que os discípulos de Batista seguiram a Cristo. A ordem dele foi: siga ele. Ele é o Cordeiro de Deus. Para isso eu vim, para que vocês seguissem ele. Ele é o homem que vocês têm que seguir, o Senhor não. Vocês não podem ter eu como ponto de referência. Eu não posso levar vocês a lugar nenhum. Na hora do batismo ele fala isso. Diz o quê? Este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sigam a ele, a eu não. Vocês vão ficar comigo até aqui, ó. Agora é com ele. Eu vou passar para ele. É ele que é. O homem é ele, rapaz. Sigam ele. Se tem alguém que pode dar algo a vocês, o homem é esse aí. Eu não posso dar, não. O que eu pude fazer por vocês era aqui, ó, a autoconsciência de vocês. Então, isto é o que João Batista veio fazer. Essa tragédia da rejeição, irmãos, dos versos 9 ao 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. O Logos entra no mundo que ele criou, mas o mundo, especialmente Israel, o rejeita. Este é o paradoxo mais profundo desse prólogo, que o Criador rejeitado por sua própria criação. Era necessário que isso acontecesse, santos. Quando o texto diz, mas a todos quanto receberam, aqui ocorre a transição do cosmos para a redenção. Era necessário que eles me rejeitassem. Por que era necessário? Porque o decreto ativo de Deus dizia que ele precisava ser morto. Aí Deus usa 3 nações para matar Jesus. Usa os judeus da própria raça, usa os gregos com a inteligência e usa os romanos com o quê? Com a própria justiça. Jesus foi coroado, morto pela a nação mais brilhante da época, que foi os romanos. Os romanos é que dá ordem para executá-lo. Os judeus usam a lei judaica para matá-lo. E a sabedoria grega complementa todo o cenário. Então está ali os gregos, está ali os romanos e está ali os judeus. Esses 3, Deus pegou a mente dos 3, bloqueou
para que não olhasse para Jesus como se fosse Deus. Vocês vão olhar para ele como um criminoso, porque eu quero matá-lo. Então, se eu tenho o intento de matar o meu filho, eu não posso abrir o intelecto deles, porque se eu abrir o intelecto dos judeus para conhecer quem ele é, eles não vão matá-lo, mas ao contrário, eles vão exaltá-lo. Pequenos fragmentos de Jesus, quando ele espalhava, as pessoas o amavam, irmãos. Agora imagine se a fragrância do perfume dele fosse geral. A própria nação era induzida a adorá-lo pelo aquilo que ele é. Mas foi o que Deus fez, irmãos? Deus disse: eu vou endurecer o coração deles, para que eles não olhem para meu filho dessa forma, santos. Quando você pega o texto e olha dessa forma, Mateus capítulo 11, o evangelista diz assim, Mateus 11, 25, naquele tempo Jesus, tomando a palavra, disse: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos. O evangelista está dizendo que eu escondi estas coisas a duas classes de pessoas, não foi todas elas, a todos os sábios e a todos os entendidos, mas diz: e as reveleis aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te agradou. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece perfeitamente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece perfeitamente o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Se o Filho quiser revelar, ele revela, mas não era propósito nem do Pai e nem do Filho que os versos 9 ao 11 fossem escancarados para os judeus. Imaginem a cena, Jesus de frente a Caifás e a Anás, que Anás estava já aposentado, né? Mas Caifás, o genro, estava na ativa. Se eles entendessem quem era aquele ser iluminado que estava ali na frente, eles não iam matá-lo, eles iriam adorá-lo. Mas foi o que Deus fez? Cegou a mente de Caifás, da mesma forma que Deus cegou o entendimento de Faraó, para não cultuar a ele da forma correta. Ele cultuou de uma forma depravada os judeus, eles não queriam libertá-los. Aí Deus disse: Moisés, vai lá e diga a ele, liberte o meu povo. Moisés, quando chegava lá, o texto diz que Deus endurecia a mente de Faraó, que é o coração, para que ele não atentasse, ou seja, aceitasse a proposta de Moisés. Então Deus fazia isso. Eu não quero que ele me atente para as minhas palavras. Ele não vai aceitá-la, porque eu não quero que ele veja quem eu sou. Ele vai me conhecer de outra forma, Moisés. Ele vai me conhecer com a mão forte, que eu vou esmagar ele como insetos. Porque se eu manifestar agora quem eu sou, ele vai soltar. Mas ele vai me ver de outra forma. Ele vai me ver. Não vai ver feito vocês me viram, judeus, mas ele vai me ver de um braço poderosíssimo, que eu vou esmagar ele e o seu exército. E não foi o que aconteceu, santos? A nação egípcia provou de Deus com todo o seu poder. Deus meteu praga no Egito, meu irmão, e eles conheciam a mão de Deus. E por último ele disse: agora vai ser o checkmate, Moisés, leve ele para o Mar Vermelho, e lá eu vou acabar, aquela promessa que eu fiz, eu vou acabar com todo o exército de Faraó, inclusive ele, vou matar todos eles da sua frente. Israel vai ver, e eles vão ver quem eu sou, aí eles vão me conhecer de fato quem eu sou. E de verdade, irmão, algo sobrenatural aconteceu. O texto diz que os ventos do norte e do sul sopraram naquela noite como nunca havia soprado, e que Deus abriu o Mar Vermelho, como diz o poeta, com o sopro de suas narinas o mar se abriu. E o interessante é que as paredes ficaram lá paralisadas, as águas. O povo atravessa o pé a seco, e Faraó assistindo uma derrota dessa. Faraó ficou louco quando viu isso. Os meus deuses não conseguem fazer isso, mas o Deus de um escravo consegue fazer isso. E quando o povo atravessa o Mar Vermelho, ele disse: agora, Moisés, eu vou incitá-lo para que ele entre no mar, porque eu quero matar todos eles. E Deus provoca o Faraó. A barreira fica lá em pé, irmãos. O Faraó entra. O texto de Êxodo diz: eu, com a minha mão, peguei como um ferrolho nas rodas dos carros de Faraó, desmantelei para que eles não chegassem a alcançar o povo. E quando os carros estavam no meio do mar, aí ele disse: olha, fecha, toca agora com a vara, fecha o mar, e veja o que é que vai acontecer.
todo o exército faraó foi engolido, irmãos. Então eles conheceram a Deus de uma forma terrível, porque Deus é terrível em atos milagrosos. Deus é terrível quando ele quer fazer essas coisas. Aí Faraó viu, mas só que Deus não fez isso com Israel, irmãos. Deus deixou ele cego, não contemplou quem ele era. Tu és o Cristo? Pergunta a Jesus. Tu é ele? Ele diz, tu dizes, tu está dizendo que eu sou. Mas ele não revelou-se quem ele era. Por que ele não revelou? Porque a vontade de Deus, é como está lá em Atos capítulo 4, do 25 ao 27, que pela mão de Deus, a poderosíssima mão de Deus, eu decretei que eu usei Herodes, o Pôncio Pilatos e os povos de Israel. Eu quero que vocês matem ele, ao meu filho, para que ele salve o meu povo. E Deus mata Jesus usando Herodes, Pôncio Pilatos e os povos de Israel. Os povos estavam cegos, não conseguiam ver quem era Deus. Então, nessa tragédia, nós observamos quando o texto diz: e veio para o que era seu, e os seus não o conheceram, não receberam, não podia receber, santos. Era impossível deles receberem, porque se eles recebessem, o Evangelho não chegaria até nós da forma que chegou. Cristo não iria morrer, santos. Então, Logos entra no mundo que ele criou, mas o mundo, especialmente Israel, o rejeita. Este é o paradoxo mais profundo desse prólogo que João traz. O Criador é rejeitado por sua própria criação. Os versos 12 e 13, o final, diz que o Verbo na salvação, que filhos de Deus são construídos pela graça, santos. Mas a todos quanto receberam, aqui ocorre uma transição do cosmos para a redenção. Pessoas mortificadas agora estão penetrando dentro da vida, santos. Pessoas que não eram, agora são. Então o texto discorre assim, o verso 12. Mas a todos quanto receberam, todos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. Quando a transição do versos 12 e do verso 13, porque eles estão ligados, conectados um ao outro, Deus está garantindo que vocês agora são filhos de Deus, pela instrumentalidade de Cristo que morreu na cruz. Não é que você recebe Cristo, não é você não, é que Cristo recebe você. Agora esse linguajar que ele diz que vocês receberam, é que vocês entenderam aquilo que ele falou. Mas por que eu entendi o que ele falou? Porque ele adentrou em minha mente, ele me reservou a sua verdade para que eu pudesse aceitá-lo. Por que eu compreendo Deus? Porque primeiro ele fez eu compreendê-lo. Porque primeiro eu não respirei ele, como aquela cantora Shirley Carvalhais disse. Por eu amar a Cristo, Cristo também me amou. Está errado, irmão. Porque Cristo me amou, Cristo veio até mim, Cristo me deu a intelectualidade dele, Cristo me deu a visão dele, Cristo abriu a nossa mente, porque se ele não faz isso, irmãos, não conseguimos ver a plenitude de Deus. Aí depois que ele faz isso, ele diz assim: agora eu vou te explicar que não é você que faz isso. Olha como é que ele diz no verso 13: os quais não nasceram do sangue. Isso quer dizer o quê? Salvação não é por genética, salvação não é por herança hereditária. Eu sou filho de judeu, porque essa mensagem era para os judeus. Se eu sou filho de um judeu, eu sou salvo por meio de sangue, da aliança de Abraão. Não, você não é salvo por causa de sangue, não. Você não é salvo por uma genealogia, não, você não é salvo por isso, não. E ele continua dizendo, versículo 13, nem da vontade da carne. O homem em si próprio não tem nenhum dispositivo volitivo nele que faça ele querer Deus. A vontade o homem não tem. Por que eu aceito uma coisa? Porque eu estou com uma vontade de poder aceitar aquela coisa. Mas por que eu não aceito a coisa como a coisa é? Porque eu não tenho vontade. A vontade, a intelectualidade e o dispositivo de me mover para Deus, é Deus que faz. Filipenses 2:13, Paulo explica que
essas coisas é produto de Deus. Essa vontade quem dá é Deus. Até o agir é Deus que dá. Aí Filipenses 2:3 diz bem claro que esta é uma força ativa de Deus. Essa vontade que você tem não é sua, é Deus que plantou em você, para que você possa agir. Agora eu compreendo quem é Deus, aí agora eu vou agir. Esse ato de agir é Deus também que faz por você. Então você vê que não é nada de você, então nem da vontade da carne e nem da vontade do homem. Quer dizer, o homem não tem a liberdade que ele acha que tem. A gente confunde livre-arbítrio, irmão, muitas vezes com autonomia. O homem tem um livre-arbítrio, Clécio? Tem. Ele tem a capacidade intelectual para fazer a escolha e ele tem a opção para poder escolher A ou B. Isso não é problema para um calvinista, um reformado, ele dizer que o homem não tem o livre-arbítrio. É o contrário. O homem tem o livre-arbítrio. A patrística, boas partes diziam isso. A teologia clássica dizia isso. E a teologia reformada defende que o homem tem o livre-arbítrio. Agora, o que é que falta nele, irmãos? O que é que falta? Ele não tem a vontade, ou seja, aquele desejo por Cristo. Então, por falta essa peça nele, ele não consegue fazer a escolha. Mas ele faz a escolha por Cristo. E qual é a escolha que ele faz? É sempre negativa. Ele não vai aceitá-lo. Porque Paulo diz que a mente do homem é loucura para com Deus. Eles não conseguem entender Deus. Aí, por falta de uma não compreensão, não gera nele desejos para que ele possa escolher a Deus. Então ele nunca vai escolher, mas eles têm uma capacidade para escolher. É só que ele escolhe o contrário. Ele nunca vai escolher a Deus, santos. Então, quando algum reformado diz que o homem não tem o livre-arbítrio, ele tem que saber explicar isso. Ele tem o livre-arbítrio. Ele não tem a capacidade total de escolher a Deus. Ele falta algo nele. Ele é um ser que não tem propriedade para escolher aquilo que Deus quer, porque falta nele essa peça. Jonathan Eduardo disse isso. Ele não tem desejos por Cristo. E por causa desses desejos que ele não tem, é que ele nunca escolhe a Cristo. Ele sempre escolhe o outro lado. O que é o livre-arbítrio? É a capacidade de poder escolher A ou B. Ele só escolhe o lado B. Ele não escolhe a Deus, mas ele escolhe, irmãos, ele tem uma capacidade para escolher. Só que ele não escolhe Deus. Para escolher Deus, Deus tem que injetar isso nele, para que fique total. Veja, no Éden, Adão tinha capacidade para pecar e capacidade para não pecar. E não vou entrar aqui na discussão, porque que Adão, com mais de 90% para escolher o bem e com 10%, entre aspas, para escolher o mal, ele escolheu o mal. Mas veja que ele escolhe, ele não escolheu obedecer a Deus, ele escolhe obedecer ao diabo. Isso é uma liberdade que ele tinha e ele entendeu esses dois pontos. Mas depois da queda, o homem não tem mais aquela capacidade adâmica de dizer assim: eu posso escolher a Deus a hora que eu quero e eu posso escolher o diabo a hora que eu quero. Eu não posso mais fazer isso, porque depois da queda, o homem ficou desprovido desse lado de escolher o bem, que é o suma bem que Santo Agostinho fala. Ele não tem mais essa propriedade de poder escolher isso. Então João fecha aqui o versículo 13, dizendo que isso é uma ação de Deus, não de sangue, que ele vai dizer que não pode, nem da vontade do homem, que ele não tem, e nem da vontade do varão, porque isso procede de Deus. Ele entrega tudo nas mãos de Deus, santos. Então, quando João fecha aqui dos versos 1 ao 13, ele diz que esse Logos é Deus e que a providência que Deus faz é através dele. E tudo que se move na terra é movido por ele, santos. Nada subsiste na terra se não for por meio de Cristo. E essa é a realidade que João quer mostrar aqui, que ele é o próprio Deus que estava na eternidade e agora está entre nós. Esse é o Deus da igreja. Esse Deus, irmão, tem que ser adorado. Esse Jesus tem que ser reverenciado, adorado, amado. Não interessa se as nossas vidas não estão boas. Não interessa se eu estou com problemas. Não interessa se eu estou bem. Não interessa essas coisas. Interessa que nós temos que adorá-lo. Ordem de Deus está no imperativo, irmãos. A ordem dele é uma ordem imperativa de Cristo, que é o nosso Deus. Então, se isso é uma ordem que está no imperativo, nós temos que fazer altas reflexões sobre as nossas vidas. Como é que está a minha vida diante do Logos, diante de Deus? Será que está bem, irmãos? Está bem não quer dizer que a casa está bem de saúde, a área financeira está bem. E não é isso não, santos. Essas coisas são coisas subjetivas que nós temos, que é bem, tudo bem. Mas isso não quer dizer
que se a minha vida financeira, a minha vida conjugal, a minha vida com saúde física não estiver bem, a minha vida com Deus não está bem, é pelo contrário. Independentemente dessas áreas, a minha vida tem que estar bem diante de Deus. Aí Cristo mostra que nós fomos formados para isso. Ele nos formou para isso. É para isso, irmãos. A gente bota tanta dificuldade para servir a Deus. Questões de tempo, de distância, de dinheiro, de saúde, de marido, de esposa, de enfermidade, de doenças. E Cristo, eu não quero saber dessas coisas não. Eu completei vocês. Eu dei algo a vocês que vocês não tinham. Vocês eram altamente incapacitados, altamente imorais. Eu reverti o quadro de vocês. Então nós, para adorarmos a Deus, é com todas essas bagagens, santos. Nós temos que adorar a Deus. Então João está escrevendo para um povo incrédulo, para que eles creiam que esse é o Deus da igreja. Mas nós não somos judeus, nós somos gentios. Cremos na promessa de Deus, cremos que Jesus é Deus e cremos que todas essas palavras joaninas que está aqui é para nós.